Seria possível interpretar, embora várias sejam as razões que caberia apontar, seria possível registrar que o principal motivo pelo qual tivemos esse desenho territorial, com Lula ganhando no Norte e Nordeste, mas perdendo principalmente no Sul e no Sudeste, seria possível apontar que o problema está em que a extrema-direita conseguiu conquistar, ao longo do tempo, e não só agora, maioria no que a estatística social chama de camadas médias, aqueles que ganham entre 2 e 5, entre 2 e 10 salários mínimos, e que, na prática, reúne os estratos superiores da classe trabalhadora, especialmente no Sul e no Sudeste. Os trabalhadores industriais ganham mais do que 2 salários mínimos, em vários setores, mais até do que 5 salários mínimos, e os estratos assalariados inferiores das camadas médias. Ironicamente, exatamente os mesmos setores sociais sobre os quais o PT nasceu e se consolidou. Essa disputa desse setor social seria o elemento chave para explicar a ascensão do bolsonarismo e o fato de que o PT e o conjunto da esquerda, historicamente enraizados no sul e no sudeste do país, atualmente fizeram, digamos, uma transposição para o Nordeste. Com a palavra, fala agora Maria Carlotto. Então, eu estou ainda vestida de esquerda festiva. Vocês estão para a guerra, eu ainda estou festejando. Porque a alegria também é importante. Brincadeiras à parte, eu acho... Não, já que é para brincadeiras, eu não pude ir festejar, porque como minha atividade é o jornalismo, eu tive que ficar dando entrevistas em diversos estúdios para televisões e rádios estrangeiras até o alvorecer dessa segunda-feira. Eu terminei de trabalhar, eram quase 6 horas da manhã. Então, eu estou vestido quase que de pijama, e não para a guerra. Maria Carlotto. Mas foi por uma boa causa. Mas voltando, assim, eu acho que essa questão das camadas médias, o Valério colocou bem, ela, na verdade, diz respeito a um setor das classes trabalhadoras brasileiras, dos setores superiores, que vivem uma crise cuja resposta eles encontram, a meu ver, equivocadamente, nessa linha bolsonarista. Que crise é essa? É a crise de um processo de desindustrialização, né, de aumento, de reprimarização da economia brasileira, que a gente precisa analisar se a gente quiser colocar o que está acontecendo num quadro estrutural. Né? Então, assim, você tem uma crise internacional, né, uma pressão por uma reorganização da divisão internacional do trabalho, que, na verdade, arremete ao neoliberalismo que o governo Lula e Dilma tentaram enfrentar com algum sucesso, né? Mas também com muitos fracassos, e que agora se repõe. Né? Então, eu acho que tem que analisar o que está acontecendo na chave desses embates internacionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, em São Paulo, para mim era muito claro e foi muito claro que o Fernando Haddad, embora eu acho que a campanha dele cometeu alguns erros, né? Mas isso não vem ao caso. O ponto havia uma diferença explícita na coligação de forças que apoiavam Tarcísio, que era o agronegócio, o interior do Estado, e o setor, né, a coalizão que apoiava o Fernando Haddad, que era o dos centros urbanos, né, e o discurso dele traduzia essa questão da reindustrialização. Então, eu acho que a gente tinha que levantar essa bola com muita ênfase para começar a enfrentar esse problema. Eu acho que a questão da redução, da isenção do imposto de renda é importante, mas isso não vai resolver o problema, né? O que vai resolver o problema é uma transição da matriz produtiva brasileira. Isso está muito claro dentro do programa e isso ser assumido politicamente. Né? Porque não adianta você fazer um programa para isso, você precisa criar uma narrativa sobre isso. Qual é o lugar que o Brasil quer ocupar no mundo? Qual é a política que a gente vai fazer? Quais são as estratégias internacionais? E para mim foi muito importante essa visita do Alberto Fernandes,
já assim, para além do simbólico, né, de vir um líder dessa importância da região para saudar o Lula, porque eles já sinalizaram a questão da integração latino-americana. Então, isso é parte desse... Nós temos que fazer um embate de narrativa, né, de sentido político, e isso ser articulado com políticas públicas, com desenho de programa e assim por diante. Porque, querendo ou não, o bolsonarismo faz isso, né? Só que o que ele oferece para essas classes é mais crise. Né? Mas a narrativa é tão bem construída que eles se prendem nesse amálgama retrógrado.